Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Redcast, o podcast que ajuda você, empreendedor, a estruturar o seu negócio e crescer do jeito certo, que a gente está mergulhando fundo no mundo dos negócios, do empreendedorismo, tudo isso para trazer insights valiosos, histórias inspiradoras para você. Eu sou o Leonardo Guiar, seu guia nessa jornada, e hoje a gente está com um episódio muito especial que vai te ajudar aí a colocar a saúde e bem-estar em primeiro plano, né? Certamente você já viu aí na thumbnail, nas publicações do nosso Instagram, sobre o que é que a gente vai tratar hoje. Você que é empreendedor, certamente que sabe como que é difícil aí equilibrar uma rotina muito intensa de trabalho com hábitos saudáveis, exercício físico, até uma alimentação adequada. Mas adivinha só, hoje a gente tem um convidado aqui super especial para nos ajudar a tratar desse mistério. A gente vai falar aqui hoje com o incrível Henrique Siqueira, o cara que é educador físico, proprietário da Estúdio ProBeat e nosso cliente na formatação de franquia. O Henrique é um mestre disso, vai estar falando bastante aqui, algumas dicas bem práticas sobre como que a gente pode melhorar nisso. Seja muito bem-vindo, Henrique. Já chega se apresentando aí, falando quem que é você, quem que é o Estúdio ProBeat. Agradecer desde já a oportunidade e também a oportunidade de quem está assistindo aí entender um pouco desses insights em relação a hábitos angulares, exercício físico e a importância de tudo isso na vida de cada empreendedor. Maravilha, muito bom. Gente, para você que não sabe, o Estúdio ProBeat, né, é uma academia para lá de diferente. Eles fazem treinos feitos na areia, pé no chão, uma abordagem muito única, né? O propósito dos caras é academia para quem não gosta de academia. Eu estou ansioso aqui para aprender com o Henrique como é que a gente pode conciliar essa rotina. Henrique, eu imagino que... Me conta um pouquinho aí da tua história, como foi que nasceu a ideia da Estúdio ProBeat, quem que é o Henrique na Bom, vida profissional aí. o Henrique é um personal bem dinâmico, criativo, posso dizer. Já trabalha na área já há mais de 10 anos e trabalhei com funcional muito tempo, futebol também, treinos dinâmicos. Então a gente criou essa ideia durante a pandemia. Estourou aquela bomba lá de exercícios ao ar livre, e a gente buscava formas de que o pessoal continuasse se exercitando, apesar das academias fechadas na época. Montamos um grupo de treinamento funcional, tanto na praia como no morro, em areia mesmo, e tudo foi crescendo, a oportunidade e as ideias foram surgindo, e chegamos ao modelo de negócio que a gente tem hoje, que é como um box de CrossFit com areia. E no meio da cidade, né? No meio da cidade, e apta a todos, criança, adolescente, adulto, idoso. Muito bom, Henrique. Eu imagino que você deva receber na sua operação lá colegas como nós, empreendedores, que certamente chega lá na tua empresa, na tua operação, com a saúde um pouco balanceada, né? Me fala um Muito. pouco do propósito de vocês em relação a essa reabilitação dessa turma. Sim, geralmente a gente tem esses relatos, pessoas que trabalham demais, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, é difícil a rotina de atividade física. Mas a gente tem uma atividade bem dinâmica, como eu te falei, uma academia para quem não gosta de academia. Eu acho que o treinamento dinâmico ele tem uma aderência bem maior do que você fazer uma atividade que realmente não lhe dá prazer, não lhe incentiva, não lhe motiva a continuar. Apesar da eficiência da musculação, ela é uma atividade muito monótona de se fazer. Às vezes você faz com o personal, a atividade vira mais dinâmica, fica mais interessante, mas na maioria das pessoas não tem esse acesso a um profissional qualificado para ter ali diariamente. Você falou sobre um ponto, Henrique, que eu acho que é muito importante, né? É tipo assim, se a gente parar para pensar, todo mundo hoje, a gente vive numa época, numa era de excesso de informação, né? Então é até meio que praxe falar que há um bom sono, alimentação balanceada, um exercício físico é importante para todo mundo. É prático, mas a gente tem que falar. Eu sempre digo o óbvio precisa ser dito, né? É, isso aí. Então todo mundo sabe que a atividade física só traz bem, só traz benefícios aí para a vida, para tudo em geral. Como eu falei no início, é um hábito angular, né? Ele vai melhorando várias áreas da sua vida, não só profissional, mas sono, Social. social, relacionamento social em si. E você se sente bem, tudo melhora. E aí, a gente vê, ao mesmo tempo que a gente tem excesso de informação, as pessoas sabem, no caso, que precisa fazer, mas colocar em prática ali muitas vezes é difícil, é duro. A que você atribui isso, Henrique? Então, assim, a gente que opera na rede, enquanto você vai formulando aí,
A gente diariamente lida com empreendedores que é o cara que faz sozinho de tudo um pouco, né? O cara inicia ali o negócio e tudo bem, e é assim mesmo que acontece quando o negócio é pequeno. A gente tem muitos empreendedores que estão na nossa audiência, que possuem, no caso, essa pegada, e o cara meio que diz, não tenho tempo de fazer exercício físico. A que você atribui isso? A rotina mesmo. A rotina e as preocupações durante o dia, né? Se você é você é um empreendedor que você é o mecânico e tem sua oficina e você é o mecânico da oficina, fica bem mais complicado de você gerir horários e tudo mais. Mas também se você é empreendedor que tem funcionários ali, o funcionário faltou, você tem que cobrir em algum horário, alguma coisa do tipo, você também meio que imprensa seus horários do dia e realmente você não vai pensar numa atividade física em relação a essas preocupações diárias que todo empreendedor tem. E aí você tem acaba que isso começa a afetar, e eu diria que isso chega mais cedo ou mais tarde na qualidade das decisões que esse empreendedor ele Muito. está tomando, né. Porque, assim, é tudo uma questão de prioridade, eu diria, né. Então se a gente não prioriza, de certa forma, isso, e aí tudo bem, beleza, tem uma demanda maior na minha empresa essa semana, esse Sim. período, eu vou ali, me dedico e beleza. Sendo que se o empreendedor que é nosso ouvinte, ele não tomar cuidado, ele não se disciplinar, certamente que em alguma hora, né, ele vai sentir que isso está afetando, no caso, a vida dele de uma forma mais estrutural e tal. Quais são os piores, se a gente pudesse falar em termos de ciência mesmo, quais que são as consequências que às vezes, talvez assim, tipo, tem empreendedores que estão passando por isso e não conseguem perceber que a falta de um exercício físico está fazendo, sei lá, ele ter pouca clareza para tomar decisão. Que tipo de impacto negativo a falta da atividade física tem feito nessa turma aí empreendedora? Eu gosto de falar sobre o Steve Jobs. Fala aí. Ele tinha hábitos de caminhar longas caminhadas pela manhã, que é justamente onde ele relata que tinham as maiores tomadas de decisões, onde ele pensava melhor. Existem estudos que comprovam que a criatividade cerebral ela melhora 60% durante a atividade Uau. física de forma prolongada. Então, assim, são coisas que vão agregar. É um insight aí, né? Esses dados. Aham. Então, várias decisões aí da Apple, principalmente quando mudou ali produtos, podem ter sido tiradas da caminhada, né? E a gente não sabe. E em relação a hábitos, né? Hábitos saudáveis, o que é hábito, o que é rotina. Às vezes a gente fala rotina, parece uma coisa ruim, né? Sim. Ficar na rotina, mas nem sempre. Existem hábitos bons e existem hábitos ruins. Fumar, por exemplo, é um hábito ruim que vai afetar a sua saúde em tudo. Você dormir mal, ficar com o celular até tarde, que hoje em dia todo mundo tem esses afazeres do dia e termina indo dormir muito tarde. Eu acho que na nossa adolescência, a gente, 8 horas da noite já estava ali, prontinho para dormir, 9 horas. Hoje em dia a gente vê adolescentes de meia-noite indo dormir para acordar de 6 e ir para a escola, algo do tipo. Então isso aí já afeta a parte hormonal e vai chegar uma hora que a saúde cobra, né? Sim. E a gente tem visto aí muitos adolescentes com Com problemas emocionais e tantas total, outras coisas, né? mental, ansiedade crescendo. O empreendedor é mesmo tipo também. Eles vão ali. Empreendedor, acho que ele pensa no negócio 24 horas, né? Sim. Até dormindo. Os que dormem, né? Tem muitos que não dormem, já foi afetado aí a qualidade de vida, já tem insônia, já toma remédio para melhorar isso. Então, nem sempre o remédio é a melhor opção. Às vezes ele melhora aqui, piora ali, ou algo sobrecarrega ali a questão renal, a questão fígado, alguma coisa do tipo, e no final vai ser problema também para a saúde. Porque só trata aquela causa ali Só de uma tra... forma Não trata a isolada, né? causa, né? Aham. Vai Só tratar o o sintoma ali sintoma, então uma hora vai no ser problema. no dia a dia. Você tem algum relato, sei lá, alguma história? Eu tenho certeza que ao longo desse tempo aí, né, Estudo Probit já você tem uma Tenho comunidade sim. formada, é bem bacana isso, a gente pode falar disso mais adiante. Mas que história, assim, por exemplo, chama a tua atenção de uma pessoa que estava com a saúde totalmente desregulada e que isso de repente estava afetando o negócio e outras áreas da vida dela, e como que ela saiu disso? A gente tem vários profissionais que são nossos alunos, né? De cabeleireira, a gerente de banco, que também trabalha com metas, trabalha com isso, aquilo. Então o nível de estresse é bem alto. Eh, A atividade física melhorou muito. Eu tenho um cliente de personal, que ele é gerente bancário, inclusive é meu gerente. Então ele vinha com uma carga de trabalho muito alta, com metas, né? Tendo que superar metas. Então acometeu algumas crises de ansiedade
realmente estresse e teve que parar um tempo, recebeu o atestado do trabalho. E após os treinos, segundo o relato dele próprio, melhorou muito a qualidade do sono, ele emagreceu, a autoestima lá em cima, com o corpo melhor, olha para o espelho, se acha melhor, entendeu? Então, isso tudo é uma questão de motivação. E você, quando tá com a autoestima lá em cima, é outra pessoa, né? Você tem Ninguém, confiança em como si diz, ninguém bota o mesmo. dedo na sua cara e diz o que você tem que fazer. É verdade, Henrique. E você falou algo no início que eu achei muito importante, que é tipo assim, a questão da pessoa gostar dessa atividade, né? Sim, Tipo assim, uma atividade, no caso, prazerosa. E a gente falava um pouco antes, até mesmo de iniciar aqui o episódio, de como que isso faz a diferença, né? Se você puder até repetir, você falou da história do tênis, né? Que quando a pessoa pensa em colocar o tênis ali sim, para ir para uma academia tradicional, isso meio que já é uma barreira, pô, já era uma preguiça. Às vezes a gente fala, pô, quando a gente vai e faz o exercício, você gosta, mas a decisão de ir, você romper essa barreira, você se arrumar para ir para aquele ambiente, acaba sendo. Fala um pouco da tua visão sobre isso e como que isso impacta a rotina mesmo, né? Porque o hábito ele é vem do gatilho. isso. Como eu digo, a atividade física ela não pode ser uma coisa chata, senão ela vai te afastar dela. Então, lá onde treinamos, lá na areia, né, descalço, sobre o tênis foi em relação a obrigações que você tem que fazer para que daí você vá para atividade física. Como colocar um tênis, como pegar seu carro, sair de casa ou algo do tipo. Então a gente coloca algumas desculpas para não fazer, né? Então, em relação ao tênis, foi um estudo, né, que eu vi em relação à parte psicológica, que o tênis, o cadastro, é como se fossem umas amarras e isso faz com que os... é nesse momento que a pessoa desiste de ir treinar, quando pensa em colocar ou quando está colocando. Então, são desculpas aí que o pessoal usa para realmente Não desistir do treino, ir e não não ir fazer. e não fazer. E você percebe que com essa pegada, eu entendo que isso influenciou o modelo do O- teu negócio, né? sim, o descalço, nós temos a areia, né? Então o treino é feito realmente descalço, sem nenhum calçado, nenhum tipo de calçado, pé na areia mesmo. E cientificamente tem uma ajuda enorme, que é o trabalho ali proprioceptivo para o pé dos Aham. alunos. Ele recebe esse fortalecimento naturalmente. É uma superfície que não é estável, então também já trabalha o fortalecimento ali de articulações, tornozelo, joelho, quadril. Então, cientificamente, a areia também ajuda muito. E assim, se sente bem o aluno sem nada preso ali, sem nenhuma obrigação de estar comprando um tênis super caro, como alguns esportes aí, corrida de rua, você já compra um tênis ali num valor bem mais caro e fica investindo naquilo, Aham. que também é um prazer para muitos, né? Mas para alguns não. Entendi. Henrique, me fala, indo para um campo mais prático, quais são os sinais que o nosso ouvinte precisa ter, ficar atento em relação a, dizer, poxa, a minha saúde não está tão bem. Porque assim, acaba que é muito natural essa procrastinação, né? Dizer assim, poxa, eu sei que é importante, mas depois eu faço, agora eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso para o meu negócio. A gente sabe que o negócio requer muita energia, de fato, né? Muito Sim. estudo, muito aperfeiçoamento, muita melhoria de processo, alinhamento com o time, enfim. Isso faz parte da nossa rotina de uma forma geral. Que sintoma você acha que é preocupante? Por exemplo, o cara que está tendo esse tipo de sintoma, ele tem que rever e começar a fazer uma atividade o quanto antes. A gente tá numa era da ansiedade, né? Do estresse ali que tem até a síndrome de burnout, que considerado uma doença bem relacionada a empreendedores ou trabalhadores ou Aham. prestadores de serviço, que é o que? O esgotamento físico e mental. Acho que os empreendedores passam por isso aí um pouquinho diariamente, né? Mas só que chega a ser uma síndrome, chega a ser uma hora que realmente você vai parar. E se você é um empreendedor que o seu negócio depende de você, a empresa para. Então, se chegar a esse ponto, é me eu acho que é um papo de prevenção, né, a Aham. gente está citando aqui, porque é um sintoma cada vez é uma síndrome a cada dia mais frequente dos empreendedores aí, pessoal que trabalha com meta, com responsabilidades, com tudo, e pode acometer outras coisas como crise ficar sequelas, depressão mesmo, eh, vontades suicidas, alguma coisa, já tem na literatura falando muito sobre. E acaba que a gente recebe também alguns empreendedores, a gente já recebeu lá na rede alguns casos de profissionais liberais, por exemplo, talentosíssimos e até bem conhecidos, tá?
e que estavam pensando até em abandonar a profissão, tamanho estresse, né? Então Sim, você vê muito. meio que essa pegada da ansiedade, às vezes uma dificuldade para dormir, o sono desregulado, né? É meio que a história do ciclo. Eu não vou arriscar falar a palavra aqui, que não é a minha praia, mas existe um ciclo de Existe. melatonina, né? Hormonal, né? Um ciclo hormonal natural do corpo, né? E a gente vê como que isso a falta, no caso, de uma atenção, a falta de um cuidado, acaba afetando isso, né? A nossa vida enquanto empreendedor, e hoje a gente tem falado bastante sobre a questão da ambidestria organizacional, que é como que o empreendedor ele vai lidar com as atividades e com os estresses, com a rotina do presente, e ao mesmo tempo ele tem que se preparar para o futuro, ele tem que estar antenado em que tipo de inovação está saindo, o que é que a galera no Vale do Silício está discutindo sobre exercício físico, como que os aplicativos, de onde que está vindo De onde é isso, que né? tá vindo? Pode ser que surja aí um aplicativo que vai acabar com a minha atividade econômica. Então, assim, esse sentimento de um estresse constante na mente do empreendedor realmente ele é muito perigoso. Né? Porque o cara diz, poxa, estou fazendo aqui um esforço absurdo para colocar meu negócio para frente. Daqui a pouco vem um moleque com aplicativo e muda tudo, muda a forma na qual, né, as pessoas consomem o meu produto e serviço. A gente já viu isso Sim, acontecendo em alguns muito. mercados. Tá vendo isso acontecer de uma forma muito forte em alguns outros. E querendo ou não, isso gera uma ansiedade, cara, muito forte, né, nos empreendedores. Então, assim, você parar e cuidar. O exemplo que você falou lá do Steve Jobs, isso já aconteceu Sim, comigo, cara. né? E De ter insight caminhar, assim. no meio do exercício Quem é físico, assim, corredor sabe sabe? disso. Quem é corredor. Todo dia acorda É, cedo ali, vai dar aquela corrida. O que passa na mente, tem até amigos que falam, quando vocês correm 21 quilômetros, vocês pensam em quê? Mas é tanta coisa. É. E assim, o começo, né? Outro dia, por exemplo, meu filho estuda ali perto do, para quem não é de Natal, né? Aqui no perto do Midway Mall, na região central aqui da cidade, e a gente tem um parque lá que é o Parque das Dunas, né? O Bosque dos Sim. Namorados. E aí eu que não gosto de academia, eu tô nesse grupo, viu, Henrique? Não, é Eu disse, legal. cara, um dia eu vou tirar aqui, vou pegar um tênis, vou deixar ele lá na escola e vou correr antes de ir pro trabalho. É outra coisa. É outra coisa. Aí você É começa ali o diferente. dia. Eu confesso que o primeiro quilômetro ele é difícil, É, assim, né? sempre é. Você tá com as pernas pesadas ali, você, poxa. E aí daqui a pouco você entra num. Isso. num Mas assim também é o empreendedorismo, né? Você né? começa ali ainda pequeno e vai aumentando e vai chegando. Vai Muitos negócios aumentando é a assim também. intensidade. E uma combinação que eu particularmente gosto de fazer é fazer esse exercício, por exemplo, ouvindo um podcast como esse. Né? Me ajuda e outros desse segmento de negócio ou de um outro tema qualquer, nos ajuda, né, Sim. A- ativar a nossa mente e colocar tudo isso para Ainda funcionar. mais sabendo agora que seu cérebro recebe ali 60% maior de capacidade durante a atividade de caminhada, você vai estar apto a receber vários Acho que insights. vai ter empreendedor que vai querer caminhar várias vezes no dia, viu, Henrique, Com dentro disso. certeza. Falando nisso, existe uma questão de tempo de horário? Por exemplo, um horário no dia é melhor, A no gente, início se- do a dia? gente, a gente sempre pede que tenha, né? Melhor ter Que que não é ter. melhor ter do que não ter. Mas assim, geralmente pela manhã, a parte ali de 8 horas, 7h30 da manhã, onde o cortisol está dando aquelas reguladas, é um horário bem tranquilo antes disso, para que você receba bem essa. Quando a gente faz atividade física, a gente recebe eu chamo um show de hormônios, né? E dentro disso está os neurotransmissores. Então a gente tem muitas adaptações neurais que acontecem durante a atividade, e isso aí vai sendo evoluído durante os dias de treino, a regularidade, isso vai melhorando, isso vai aumentando. Então, realmente, a gente fica com a capacidade de tomada de decisão melhor. E para o empreendedor, isso aí Existe muito bom. eu vejo que nesse sentido existe meio que até um círculo vicioso Sim, do empreendedor que, tipo, ele tá lá, tá tocando o negócio. A gente faz uma analogia lá, falando de processo, dizendo o seguinte: pô, o cara passa o dia cortando lenha e ele não tem tempo de afiar o machado. é, Né? Então, tipo assim, fica cada vez mais difícil, mais isso mesmo. estressante, mais esgotante para ele aquele serviço ali de cortar a lenha. E, poxa, olha como que o cara tá cego, né? Ele não tem tempo de afiar um instrumento de trabalho dele. E o corpo do empreendedor, a mente do empreendedor, cara, é a principal matéria-prima, né? É, Então, assim, o quanto que é uma armadilha você roubar esse tempo que deveria isso. ser dedicado a você melhorar uma ferramenta de trabalho sua, né? E eu vejo até o impacto, sabe, Henrique, na capacidade que esse empreendedor tem de lidar com a pressão, cara.
Porque é meio que... É muito comum a gente atender, né, esses empreendedores que ficam literalmente soterrados ali nas demandas do dia a dia, né? Então tem problema com colaborador, problema com fornecedor, você tem demanda de cliente para resolver, variação de preço, eu comunico, não É. comunico, como que eu aumento, não aumento. Cara, e aí, se eu não saio desse ambiente em um momento, nem que seja para olhar a minha empresa de uma forma global, ferrou, cara. Isso mesmo. Porque você não tem condição de conseguir parar para pensar, no caso, a sua empresa no futuro dela. O que é que você vai fazer? Quais são as estratégias, novos produtos, O novos mercado que muda. serviços, o mercado que muda, né? E como começar diante de tudo isso, Henrique? Tipo assim, poxa, o empreendedor que está ouvindo hoje, talvez... Às vezes eu vejo uma turma que sente até culpa, sabe? Sim. Sabe? Tipo assim, poxa, um Porque no amigo fundo ele sabe que ele precisa. Cara, o cara O sabe... médico falou, a esposa falou. Tem muita gente que não está bem com si mesmo. Que antes da pandemia tinha 20 quilos a menos. E hoje Ó, hoje olha para o espelho e não se reconhece. Não no- sabe como chegou ali. autoestima baixa. Autoestima baixa, isso tudo vai refletir no trabalho. Como começar, cara? Tipo assim, qual é o primeiro passo? Assim, o que é que você diria para a pessoa romper essa barreira e conseguir, sei lá, construir esse hábito? Antes de tudo é ter uma rotina de teste cardiológico, porque se você não está bem ali por fora, você tem que avaliar por dentro como é que você realmente está, se você está apto a começar uma atividade física, né? De média ou alta intensidade, principalmente, você tem que ter esses Sim. exames aí atualizados. E procurar um profissional, né, da educação física. Não recomendo que comece, não, vou começar. O ter é melhor do que não ter, porém, que você procure um profissional. A gente está aí sempre no Instagram. Hoje em dia existe várias formas de você treinar. A gente tem aplicativo de consultoria online. Eu, Aham. eu tenho meu aplicativo hoje que eu atendo alunos da Europa, Uau. fora do país. Eles seguem um treino que eu coloco no aplicativo, na academia deles. Quando tem alguma dúvida, a gente faz uma videoconferência durante o treino dele e já mostra alguma correção de exercício, algo do tipo. Então, assim, não existe mais desculpa hoje. No mundo hoje está muito fácil da gente se movimentar, né? Cuidar da saúde, principalmente, até para não ganhar tanto dinheiro e não usufruir, né? Aham. Exato, no fundo perde o sentido, né? Perde o sentido, né? E aí você vê, às vezes, né? Tipo, antigamente era todo um evento, né? Você, poxa, vou pra academia. Sim, Geralmente eram as academias de bairro que existia, é. depois veio as grandes franquias. Hoje você vê as academias dentro dos condomínios, cara. Lá no nosso negócio a gente não é academia que tem recepção. Você faz tudo pelo WhatsApp, tanto a matrícula como tudo pelo WhatsApp, para evitar que você chegue na academia, Ó. você receba um papel, você tenha que assinar um contrato, você não está comprando um terreno, você está entrando numa academia. Então, até isso, o pessoal estava fugindo das É meio academias que é porque uma é uma fricção, né? burocracia. Um Às atrito. vezes você já vai até obrigado, porque a mulher mandou, que você está muito acima do peso. E Então você chega lá, ainda encara uma recepção à noite, lá depois de sua jornada de trabalho. Era meio chato mesmo. Então tudo está mais fácil, tudo está mais, eh, como é que eu digo, mais tecnológico para que funcione da melhor forma. eu diria que assim, e até outras pegadas, né? Você vê que negócio de contrato, multa de Sim, rescisão, se você sair com existe, tanto tempo, cara, mudou muito. isso pra mim é um negócio que agride, assim, sabe? É Isso, uma agride muito. fricção gigantesca, E a assim. gente sabe disso, no nosso modelo de negócio foge um pouco desses parâmetros de contratos, a gente deixa bem à vontade e incentiva realmente que o aluno ele continue na atividade. Porque assim, é uma questão de gerar valor, né? Sim, Poxa, se eu entendo que o meu negócio ele entrega valor pro próximo, por que que ele vai desistir? Se eu não sim, estou entregando, por que que eu quero manter esse cara com aqui certeza. amarrado, no caso, por um contrato, Eu, né? eu trabalhei, Léo, com ginástica laboral, logo ali, pertinho de se formar, e já tinha formado também um tempo, já trabalhei em outra empresa, trabalhei no HSBC, prestando serviço de ginástica laboral, na época. E assim, justamente, a ginástica laboral é uma atividade que é feita dentro do Do ambiente de ambiente de trabalho. trabalho. Então a gente trabalhava tanto da parte preparatória, onde a gente vai preparar os funcionários para o trabalho, e como compensatória, que é após a jornada de trabalho. Então, assim, as empresas hoje já têm uma visão que a atividade física para o colaborador é uma forma de também ser produtiva, De né? aumentar a Acho que produtividade da naquele turma ali, livro né? do Poder do Hábito, Sim. tinha um estadunidense, um americano lá, que citou
a empresa, eu acho que é Alcoa, que é uma empresa de Aham. alumínio, que os acionistas não gostaram quando ele citou que queria trabalhar primeiro a segurança do trabalhador, em relação à saúde, em relação ao que vinha sendo feito. Os acionistas pensavam em lucro, e ele veio com esse discurso e eles não gostaram, mas quando ele implementou essa cultura, que começou realmente a gerar mais lucro, ninguém entendeu, né? Então, é muito boa essa passagem nesse livro, marcou muito, porque realmente as empresas hoje têm que pensar, a rede mesmo tem Um um projeto, né? projeto aí que está surgindo, vão até treinar sábado agora lá no estúdio, sejam bem-vindos à Legal, nossa cara. praia. É muito legal. Eu acho que é isso. Essas redes de apoio, né? Essas comunidades, elas Sim, ajudam muito. Falando desse projeto específico que você citou, chamado RedFit, lá muito na bom. rede, né? Cara, foi um projeto que nasceu deles, dos colaboradores, né? Eles disseram assim, Eles tiveram poxa, iniciativa, eles que tiveram a muito bom. iniciativa. Como é que funciona, né? Eles, poxa, todos queriam fazer atividade física de uma forma regular, Sim. mas a rotina também muito pesada, né? Muito puxada. Eles, como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai? E aí consultou é fogo. Os caras montaram lá um programa, Henrique, que funciona assim. Cada mês, todo Muito mundo bom, contribui ali com um valor, né? Mensal, a gente coloca num pote de vidro muito bom. essa grana, né? Os inscritos, quem é via adesão, né? E a turma vai colocando ali todo mês essa grana. No início do projeto, todo mundo define alguns objetivos. Ah, eu quero perder tantos por cento de gordura corporal, eu quero ganhar tantos por cento de massa Pode-se criar um muscular desafio, magra. né? E a gente monta um desafio. Não, Ah, você tem noção do que a turma fez. A galera comprou uma balança de bioimpedância lá para o escritório. fez Eles se avaliação, organizaram para muito fazer a bom. avaliação em relação a isso. Aí fez uma medição, todo mundo tem as regras, Olha aí. tem um regulamento, entendeu? De como é que funciona, como é que Isso tem vai que. impactar diretamente no sono de cada um. Quando você faz uma atividade física, como eu falei, é uma atividade angular, um hábito angular. Então vai melhorar o sono, a alimentação, a produtividade nem se fala. Então só tende E é muito bacana, cara, que assim gera uma relação, gera um engajamento da interação entre turma. eles. Aí eles criaram uma planilha lá, como com dashboard para hoje tem até Power BI com isso, Ó, sabia? Então assim, treino pontua, a pessoa que tem constância nos treinos muito pontua. bom. Todo mês, no início da primeira semana, a galera faz uma pesagem para saber quem evoluiu, quem regrediu, quem ficou estável. Aí isso gera uma ansiedade de publicação dos resultados, né? Como é que foi o resultado desse mês? Todo mês, como vai Muito bom acontecer na Estúdio Probit, né? A galera se reúne. Mês passado a turma foi e fez uma trilha lá no Bosque dos isso. Namorados, a Peroba. Esse mês vai ser lá no Estúdio Probit. Então, assim, gera uma movimentação, gera um engajamento legal. E eu acho que acaba sendo também uma dica legal, né, para os empreendedores que estão nos ouvindo, de criar esse tipo de movimento. E a tua própria empresa gera esse senso de comunidade, né? Porque, Sim. assim, é diferente. Uma coisa é dizer assim, poxa, eu vou me arrumar sozinho aqui para ir para academia. Não, não vou não. Hoje eu não vou não. Amanhã eu vou, né? Existe essa fricção, mas aí quando você pensa assim, não, poxa, vai estar a galera lá, eu vou ter pessoas que eu gosto da convivência, Sim. fora que é uma possibilidade ali de você fazer networking, né, nesse Sim, com espaço. certeza. Geralmente acontece muito. A gente tem uma filosofia lá no estúdio que a gente chama de sempre que pessoas precisam de pessoas, né? Essa conectividade aí gera várias oportunidades para todos. Às vezes alguém ali tem uma empresa e está precisando de uma vaga de emprego e já rola ali. Muita coisa. A gente faz essas viagens aí, geralmente em cada 1 ou 2 meses, seja em pousadas, a gente aluga casas e junta o pessoal, faz atividade física durante o final de semana, interage entre casal. Também existe esses mindset entre casais aí que é muito importante, principalmente para a parte espiritual mesmo. Então, eles têm essa conectividade muito boa. E lá no estúdio mesmo vai se criando aquela comunidade em cada aula, né? O horário tal, os alunos sempre vão naquele horário. Aí a gente usa muita atividade dinâmica em dupla, em trio, então eles interagem entre eles, já cria aquela dupla, já liga uma para outra. Ei, você vai para o treino hoje, vai faltar, você ainda não fez o check-in no aplicativo, faça lá, senão vai perder a vaga. Então, eles mesmos se cobram, os alunos, então isso é muito bom. Essa interação deles fideliza ainda mais, né, na atividade, no estúdio em si também. E assim, com a chegada das franquias, né, a tecnologia é muito boa, mas em relação à academia, os alunos começaram a virar números, né? Sim. Então, você chega lá na academia, coloca a sua digital, a roleta passa, entrou lá, às vezes ninguém lhe deu uma boa noite, ninguém
perguntou se você queria alguma ajuda no treino. Academia lotada para 3 professores, então já cai um pouco o trabalho. E os alunos, eles querem atendimento, querem ser tratados como pessoas e não como um número. Nós somos seres relacionais, né? A gente tem Sim, essa necessidade de se relacionar com pessoas, conversar com a turma. Muito, muito legal. Eu vou fazer um resumo aqui. Já falou sobre bastante coisa aqui, né? foi. Mas a importância de você, no ouvinte, estar aí, enfim, se disciplinando para fazer uma atividade física. O Henrique já falou aqui que é possível hoje treinar em casa, ter um acompanhamento, né, de um profissional, até mesmo por aplicativo. Existem hoje exercícios que você faz Em em casa, qualquer lugar, em em casa. casa, né? A gente sabe da rotina do empreendedor que é muito puxada. eh, Melhor do que não fazer é fazer. É, Isso sempre. todo mundo já sabe, mas assim, às vezes se coloca desculpa, né? Ah, não, de noite eu tô cansado, eu tô isso, tô aquilo. E, cara, faz. Vai lá e faz, né? Sai, dá o primeiro passo. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender em relação a isso, né? O empreendedor, quando está em exercício, quando ele está em movimento, tem muito mais clareza, no caso, para estar pensando, para estar tomando decisão. Às vezes tem um insight de um novo produto, às vezes conversando, né? Com Sim, pessoas ali naquele ambiente, naqueles ambientes, nessas comunidades, acaba que a gente faz amizades e gera negócio, já era. como já gerei também em vários desses ambientes, é muito, muito interessante. Tem algum truque adicional para a galera? Você já falou aí sobre a importância de ter essa comunidade, de ter essas pessoas que se apoiam. Tem mais algum truque que a galera usa para se manter constante nesses exercícios, Henrique? O que vemos mais é o pessoal tá buscando sempre uma academia próxima ao trabalho, né? Então hoje as Legal. academias já têm vestiário, você já pode tomar seu banho, já ir direto para o trabalho. Eu acho que essa é uma das principais dicas para que você não procrastine, né? O nosso cérebro, ele trabalha para manter a gente em estado De de repouso. descanso, de repouso. Então você tem que aprender a burlar isso. Se Legal. depender, ele vai querer dormir mais um pouquinho, a caminha lá Tá bem quentinha? aconchegante, bem quentinha, vai querer que você durma mais um pouco sempre. Se você não colocar o despertador ali perto, você não vai acordar. Então, são algumas dicas aí. Tenta manter antes do seu horário de trabalho, atividade principalmente. Tem gente que diz, de manhã eu não rendo. Se você já conhece seu corpo, tenta ir em outro horário, horário do almoço, à noite, mas que seja perto do trabalho para que não tenha esse risco de você não ir. Aham. Essa desculpa. Eu particularmente gostava, né, de incluir, preciso retomar, tô um pouco falha aí no meu exercício, mas assim, eu gosto do início da manhã, porque assim, às vezes ao Sim, longo do dia surgem demandas, né? E aí o treino é a primeira coisa que às vezes o empreendedor diz, hoje eu vou matar para atender esse cliente, o cliente está com a necessidade, aconteceu isso, enfim. E aproveita. quando você coloca ali antes principalmente antes do horário comercial, né? Você já Sim. consegue iniciar o seu dia E rodando isso muito vemos em bem. grandes cidades já o hábito de ir para o trabalho de bicicleta, ou já deixar a roupa no trabalho e ir fazendo um Cooperzinho, uma corrida. Então, são coisas que vai dar uma adiantada aí nessa questão da dica para você iniciar. Já começa fazendo. E sobre alimentação, Henrique, o que você tem a dizer em relação a como criar esses hábitos em relação à alimentação? Eu vejo hoje que a gente vive hoje numa era da informação, né? Sim, Então eu tenho muita gente com muito acesso à informação, mas ao mesmo tempo tem muita gente falando besteira na sim, tem internet e muito. tal. É, fugindo um pouco desse padrão, assim, como iniciar, como pensar em uma alimentação mais saudável, assim, o que afeta mais, na tua opinião, a produtividade, o bem-estar mesmo desses empreendedores? Primeiro, assim, se a gente vai para a realidade do empreendedor, realmente um dia corrido, reuniões, carga de trabalho muito alta, tem alguns que não chegam nem a se alimentar. Nossa, Geralmente você deve escutar alguns casos de. E se não se alimenta, imagina o quanto de hidratação eles têm durante o dia. Muito pouco, às vezes não lembra nem de tomar água. Ou para piorar, aquele escritório sempre tem um cafezinho lá com açúcar o dia todo e ele fica bicando lá durante o aham, dia, jogando cafeína, açúcar para dentro, insulina já, glicose já lá em cima, e isso aí vai já já desencadear, no mínimo, no sobrepeso. aham. Então, muita gente, principalmente o pessoal que trabalha em escritório, eu gosto de citar, que hoje a gente acorda, pega o carro, vai para o escritório, senta,
aí acaba a jornada de trabalho, entra no carro, vem para casa. Se você colocar um GPS nesse advogado, contador, geralmente o pessoal que trabalha mais de Aham. frente para o computador parado, eles não andam nem 1 quilômetro por dia. Então isso é muito grave, porque vai afetar a taxa metabólica basal, que é o quê? Aquela taxa de... Traduz aí. É o nosso gasto calórico diário. Entendeu? O quanto a gente gasta só por estar vivo. Aham. Quem tem uma atividade, um trabalho mais exaustivo, por exemplo, Uma atividade o física gari que mesmo, corre né? atrás do caminhão, o que aquele cara gasta de energia durante um dia é coisa de louco. Entendi. Mas a gente foi perdendo isso com o tempo, com a praticidade, né? Hoje pega um carro, um elevador, não pega mais escada. Então, durante o dia, a gente está com um gasto calórico muito pequeno. Esse gasto calórico basal, que é a nossa, que é um ponto da fórmula muito importante para a gente saber. Até a questão da prescrição do exercício, a gente tem Aham. que entender o caso do cliente em relação a isso. Quanto ele vem gastando, tudo, tem que calcular isso tudo. Então, assim, com o tempo, a gente perdeu essa capacidade, né? Com a tecnologia, tudo a gente, até de casa, hoje em dia, home, o pessoal trabalha e não anda muito, não se exercita, não se movimenta, vai perdendo funcionalidades do corpo com o tempo. Então, mora alguns perigos aí, principalmente em relação ao metabolismo. Se você não gasta, você não tem uma taxa metabólica basal muito boa, você vai perder essa capacidade. Então, com o tempo, seu metabolismo vai ali meio que, meu metabolismo é lento, né? Você já escutou alguém falar isso. Sim. Então, geralmente, quem fala isso é quem já está com um sobrepeso já enorme E ali, reflexo das escolhas reflexo da dos alimentação, né? hábitos do dia a dia. Aham. E aí, você julga que as pessoas que começam a romper esse círculo vicioso, né? E começa de fato a entrar num ciclo virtuoso. Sim. Por onde é que elas vão? Elas são pessoas que conseguem, de repente, preparar as refeições final de semana e como que elas se Nem organizam? sempre já começa nesse 100%, né? Aham. Mas, como você falou, já vai deixar o filho, já procura dar uma caminhada. Daquela caminhada já já vai virar uma corrida. Daquela corrida você vai saber que precisa fortalecer para não machucar na corrida, então já vai buscar uma atividade mais resistida, que dá uma resistência melhor muscular, uma musculação, por exemplo. Então, essas pessoas tendem a ir subindo de nível. Ninguém começa lá no 100%. Então, depois que você já está numa rotina de atividade física regular, que você precisa realmente alinhar a sua alimentação, se torna um prazer você Entendi. organizar a sua alimentação. Fazer suas marmitinhas ali no domingo, ou então já comprar pronto, existe essas possibilidades hoje. Sim. Por aplicativo, você pede, chega na sua casa, marmita low carb, marmita fit, algo do tipo ali já direcionado com o que você imagina que você tem de objetivo. E consultas nutricionais hoje você faz até de videoconferência. Então, tá tudo Ó, na palma da mão da gente. Tá basta tudo muito querer, né? fácil. Você não precisa perder tempo indo para Aham. um consultório. Lógico que o, o cara a cara sempre é melhor, né? Eu sempre digo assim. Mas se você não tem oportunidade, se você quer adiantar ali, é, você pode escolher uma dessas opções e dar o pontapé inicial, né? Uau, cara. Você vê que, como você falou anteriormente, né? A própria atividade física puxa isso. Sim. Você sente essa necessidade, né? E assim, às vezes, eu já tive em alguns momentos de fazer algumas dietas, e aí você vê o quanto que, por exemplo, excesso de açúcar, de repente O uma... cafezinho, você não vai percebendo, mas tem um adoçante ali, tem o café, cai na sua corrente sanguínea, e já já isso vai virando um ciclo que nosso cérebro vicia muito rápido, né? E afeta ali, né, o seu nível de energia, o quanto Tudo. a sua disposição em relação àquilo, faz você tomar decisões pensando no seu conforto e não necessariamente naquilo que é melhor para o negócio. Cara, muito obrigado, Henrique, pelo que você está entregando aqui. Eu acho que com certeza está afetando aí positivamente a vida dos empreendedores que estão nos acompanhando. Falando ainda de bem-estar, eu queria já encaminhando aqui para o final do nosso papo, perguntar que outros hábitos, né, você julga serem fundamentais para essa pegada do bem-estar, né, do empreendedor meio que se sentir um ser completo, alguém de fato que se sinta bem, que esteja bem consigo mesmo. E os benefícios a gente já citou bastante aqui, mas o que mais você vê nessas pessoas que hoje estão bem, além dessa questão do exercício, além da... Que outras dicas você poderia dar em relação a isso? Eu acredito que a qualidade do tempo de qualidade, né? Com a família, com sua esposa, com seu filho,
Isso aí também vai dar uma impulsionada muito grande no dia a dia ali no prazer de viver, né? A parte espiritual também. São lacunas ali que eu acho que tem que ter equilíbrio, né? Tanto a vida pessoal como a vida profissional, como essa parte de casa mesmo. É sua base, né? A família é a base. Então, se você não tem base, desequilibra muita coisa pela frente. É você entender muito do propósito, né? O Sim. propósito que lhe move, Por que você tá ali? por que você está fazendo, no Por caso, quem tudo você tá isso. fazendo, geralmente, entendeu? No meu caso, né? Trabalho, tem a saúde de muitas pessoas na minha mão. Então, tem a saúde dos meus funcionários na minha mão. Então, a gente tem essa responsabilidade. E a gente vê isso como um propósito também na vida de cada um. E é muito incrível quando a gente fala isso de propósito, né, Henrique? Porque assim, você vê que você fala isso, eu tenho a responsabilidade sobre a Sim. saúde das pessoas que estão ali. Mas assim, não acaba ali, né? Não. Quando essa pessoa ela está completa, de fato ela possui um bem-estar, ela tem a saúde no seu sentido mais amplo, quer dizer, ela vai afetar a comunidade de alguma Sim. forma, né? Ela afeta a sua família, as relações interpessoais são melhores, Tudo. a relação de trabalho, tudo, né? Existem relatos de esposas que dizem, meu marido quando começou a treinar era assim, hoje em dia mudou muito. Acorda cedo, vai fazer sua atividade física, sabe que é importante, incentiva os amigos. Agora antes só chamava para beber, agora já chama para ir dar uma caminhada, uma corrida. E a gente faz esse trabalho também de incentivar cada um a chamar um amigo para fazer um treino, para trazer. Eu acho que tem muitas pessoas que precisam ali, às vezes, descer do nível de treino para que o amigo acompanhe, vocês façam uma caminhada e conversem. Não precisa ser no McDonald's a conversa. Pode ser no bosque, no parque, na praia, né? No Então, eu acho que isso aí exercício. agrega muito. E é isso, é qualidade de vida em todos os sentidos. Atividade física só traz um bem. Massa. Henrique, que mensagem você poderia dar para inspirar a turma que está ouvindo? Algo que te inspira, algo que te coloca para frente. Que mensagem você daria? É uma pergunta difícil, É uma talvez. pergunta bem. Mas que acredite, né? Eu acho que, antes de tudo, acredite no seu potencial, no que você tem como experiência de vida. Eu acredito que todos nós já tivemos, se cada um parar para contar a história de superação que já teve, vai sair pelo menos uma de cada. Então, você sabe que você já passou, que você já enfrentou. Nada é difícil para quando você se programa, para quando você persiste. Eu sou um cara que quem conhece a história sabe bem como minha história foi de superação. Então, acredito que é só isso mesmo. Eu tenho Maravilha. muitas lições do esporte, né? Eu costumo dizer que, principalmente quem faz corrida de rua, que eu também gosto muito, quando você se prepara para correr 21, não é a mesma preparação de correr 5. Se você sabe que você vai correr 21 quilômetros, você tem que primeiro se programar, se preparar. 5 você vai ali na raça e você consegue fazer. Mas 21 21 não. não. Então, assim, se programe para sua vida ser um 21. Se programe, persista e treine muito para chegar lá. Uau, no final vale a pena, Vale né? muito a pena. Você só vai A descobrir se sensação é você. enorme. Incrível, cara. Henrique, muito obrigado, cara, por tudo que você está compartilhando aqui, por estar falando pra gente o óbvio, né? Mas, assim, Sim. muitas vezes quando a gente escuta o óbvio dito por um profissional, É, por um especialista da área, isso acaba nos despertando e nos gerando os vários insights, né? É muito legal, e esse assunto precisa ser mais falado pelos empreendedores, né? Dizer assim, poxa, tô aqui fazendo um exercício e acabei de ter um insight, vou aplicar, vou correr, vou aplicar no meu sim, negócio. Às vezes, por exemplo, já aconteceu de eu estar num debate ali com os sócios sem conseguir gerar uma convergência, isso é um custo enorme para a sim, empresa, com né? Então, certeza. você vê reuniões e mais reuniões, se a gente não tem convergência de pensamentos, não está todo mundo indo ali, no caso, para o mesmo sentido. E já aconteceu de, tipo assim, um embate gigantesco ali na reunião de sócios. Não concordo, não é esse o caminho, tal. Na verdade, cabeça cheia, já aconteceu de sair dali e treinar, e no meio do treino você ter clareza ali, dizer, poxa, Isso pode dar certo. fulano tem razão, isso aqui pode rolar, e ligar depois e dizer, ei, fulano, pensei bem aqui, cara, você tem Acontece muito. razão. E a gente precisa experimentar isso, né? Sim, Precisa fazer e realmente não só ouvir que isso é importante, né? Hoje a sim, galera é muito nessa modinha, mas de fato
fazer. Muito obrigado, Henrique. Queria te agradecer demais em nome da rede, por ter aceitado esse convite, por estar aqui compartilhando tudo, toda a tua experiência, né? Nesse assunto que é tão importante para nós, empreendedores. Eu que agradeço a oportunidade e deixar essa mensagem mesmo aí que comece, dê o primeiro passo e vá sentindo os benefícios que a atividade física traz no seu dia a dia. Maravilha. Fala aí para nossa audiência como que as pessoas te encontram nas redes sociais. Meu Instagram, @Henrique Siqueira Personal, facinho já aparece lá. E da nossa empresa é o Estúdio Probit. A gente tem 4 unidades em Natal hoje. Tem um em Parnamirim, na verdade, na Coab Now. Tem Capim Macio, Lagoa Nova e Satélite. Fantástico. Em breve todo o Brasil, né? A gente está formatando essa franquia aí. Estamos treinando, trabalhando para isso. Fica atento aí, você que é franqueado profissional, que já já vai ter oferta da Estúdio Probit para esse mercado. Mais perto do que nunca. Maravilha. Muito obrigado a você também, nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui. É um prazer gigantesco contar com sua audiência, contar com a sua atenção. A rede, como sempre, um compromisso de entregar cada vez mais valor para você em forma de conteúdo. Agora não deixa, né, simplesmente ficar aqui simplesmente ouvir todo esse conteúdo, né? Sai agora, não precisa ser de tênis, né? Mas faz teu exercício, dá uma caminhada, inicia hoje ainda. Se você estiver escutando, independente se é pelo YouTube, pelo Spotify, é até um ótimo momento para você escutar o Redcast. Te encontro no próximo episódio. Muito obrigado por estar aqui conosco até agora.